É o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. E, infelizmente, nós estamos vivendo tempos estranhos, que chegamos até aqui a acontecimentos como aquele que devem ser esquecidos da nossa história, porque além de nos envergonhar, nos obriga a sermos enérgicos para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer. Então, por isso que essa presidência capitaneou junto à mesa a apresentação dessa urgência. Se for sobre a questão da votação da matéria anterior, a matéria está vencida, não vou dar o direito de votação. Já encerrei. Tem direito de fazer a questão de ordem. Não, já presidente, encerrei, pelo amor tá? de Deus. Senhor presidente, artigo 186 do Regimento Interno estabelece que o processo nominal será utilizado nos casos em que seja exigido quórum especial de votação. Sim. Como orienta a Federação PSOL Rede, orienta o Partido Novo. Senhor presidente, eu recuperei as imagens e, diferentemente da votação do requerimento de urgência anterior, dessa vez o senhor perguntou se as bancadas gostariam de orientar. Dessa vez o senhor deu votação nominal. Mas na votação do requerimento de urgência do projeto da censura, o deputado Maurício Marcon, pelas imagens que recuperamos, pediu sim votação nominal. E Vossa Excelência não quis conceder votação nominal do plenário. Sabe o que isso significa, deputado Hugo Mota? Significa que Vossa Excelência não apenas não quis dar à oposição e aos partidos que Vossa Excelência sabe serem contrários o direito de registrar seu voto, mas Vossa Excelência contribui para a censura que o Poder Executivo quer impor sobre o povo brasileiro. Mas, com esse projeto de resolução agora, Vossa Excelência pode vir a ser o braço da ditadura sentado na cadeira de presidente, tentando punir deputados que fazem a obstrução legal e regimental. Contra qualquer tipo de ditadura e censura, o Novo vota não. Como orienta a minoria. Presidente Hugo Mota, de uma forma muito respeitosa, eu gostaria de pedir a atenção do senhor. Presidente, o senhor, quando encerrou a votação antes, foi captada nas imagens da casa, eu peço nominal. Então, há esse áudio, eu tenho certeza que o senhor não ouviu. Mas eu pedi nominal, é visto no microfone do vídeo da casa. Então, eu queria pedir respeitosamente ao senhor que reconsiderasse. Até porque é sabido, até no Colégio de Líderes, que não havia unanimidade nessa matéria. Então, foi pedido nominal, existe a voz de um deputado eleito pelo povo pedindo nominal, o senhor certamente não ouviu, e eu gostaria, como um democrata que restabelecesse nesta casa o respeito ao parlamentar que de forma, mesmo que única, tenha pedido de forma nominal, porque isso é captado nos áudios da casa. Muito obrigado, presidente. Essa matéria, diante do grave ocorrido que essa casa viveu na retomada dos trabalhos. Todos aqui que fizeram e participaram daqueles momentos sabem que momentos como aquele não irão se repetir aqui nesta casa sob a nossa presidência. Essa é uma demonstração clara de que esta presidência não aquecerá para movimentos como aqueles que aconteceram aqui naqueles dias. Essa é uma demonstração de que nós precisamos ser enérgicos com esse tipo de atitude. Eu quero apenas solicitar a Vossa Excelência que estamos aqui votando a urgência. Nós vamos designar um relator que poderá negociar o texto. Essa é uma ideia inicial. Não há desta presidência o interesse de hipertrofiar os seus poderes. O que há dessa presidência, da mesa da casa, ao apresentar esse projeto, é o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. E, infelizmente, nós estamos vivendo tempos estranhos, que chegamos até aqui a acontecimentos como aquele que devem ser esquecidos da nossa história, porque, além de nos envergonhar, nos obriga a sermos enérgicos para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer. Então, por isso que essa presidência capitaneou junto à mesa a apresentação dessa urgência. Eu defendo que o relatório possa ser negociado. Não há necessidade de se votar isso hoje ou amanhã. Pode-se conversar com os partidos, mas algo precisa ser feito, porque como nós estamos tendo movimentos completamente desequilibrados, nós só vamos conseguir controlar isso se tivermos sob a mesa, não sob essa presidência, mas sob a mesa, a condição de se acontecer novamente episódios como aqueles que aconteceram, nós temos a condição de punir, de sermos pedagógicos com quem não cumprir o regimento interno da Câmara dos Deputados do Brasil. A gente coloque como prioridade na pauta a disposição de cargos de qualquer tribunal superior, enquanto abusos são cometidos contra nós. E, aliás, por falar em abusos cometidos contra nós, a gente nem precisa mais do judiciário para cometer abuso contra a gente. Porque agora o próprio legislativo vai cometer, com um poder imperial que um presidente da Câmara dos Deputados, com um projeto de resolução, suspendeu o mandato de um parlamentar monocraticamente. E a decisão dele vai valer enquanto não tiver reunião da mesa. Gente, isso não existe em nenhum parlamento do mundo democrático. Um presidente da Câmara dos Deputados concentra em si o poder de, liminarmente, monocraticamente, suspender um parlamentar. E veja, eu escutei preocupações aqui de parlamentares de esquerda. Eu sou a favor, sim, que se passe uma régua. Olha, a partir daqui não pode mais ocupar a mesa diretora. Ótimo, porque o PT já ocupou lá atrás com a Fátima Bezerra, dessa vez foi o PL, vamos passar uma régua, tá? Agora não pode. Ótimo, podemos fazer isso. Agora, dá o poder
para o presidente da Câmara dos Deputados suspender o mandato de uma pessoa sozinho, amanhã pode ter um presidente que não gosta do PCdoB, do PT, do PSOL. Amanhã pode ter um presidente que vai ser desafiado por algum parlamentar de esquerda. E aí ele sozinho vai suspender o mandato de uma pessoa. Isso não é razoável, gente. Independentemente do ponto de vista ideológico. Veja, e quando um presidente que não gostar de um parlamentar de esquerda no futuro, porque eu ouvi aqui também uma argumentação, não, mas é só agora. Depois é projeto de resolução, a gente muda para o próximo presidente. Qual presidente da Câmara vai abrir mão do poder de monocraticamente suspender o mandato de um parlamentar? Nenhum, jamais. Nunca nenhum presidente da Câmara abriu mão de 1 centímetro de poder. Entra amanhã um presidente de direita, ou mesmo de centro, que tem uma desavença pessoal com um parlamentar de esquerda. Ele suspende sozinho o mandato desse parlamentar. Vocês precisam se lembrar que essa mesa diretora e esse presidente não vão durar para sempre. Que nós teremos novos nos próximos anos, nas próximas décadas. E o que a gente está aprovando aqui, quando se voltar contra o parlamentar de esquerda, eu vou subir aqui de novo. E eu vou falar, lembra do seu voto? Pois é. Foi por sua culpa que você agora está sendo suspenso por uma decisão monocrática de um presidente. Eu lá atrás votei contra. Então, se eu for suspenso, estou pelo menos com a consciência tranquila. Vocês eu quero ver. Senhor presidente, boa noite. Quero deixar aqui 3 pontos a respeito de algumas coisas que aconteceram aqui hoje. Primeiro, com relação à votação extremamente rápida, vou utilizar aqui um eufemismo deselegante da sua parte, de basicamente eu conversar hoje com o relator, conversei com o Geidel, alinhamos um texto para que a casa siga um caminho de pacificação, de conseguir propor boas medidas aqui para essa casa, mas após a fala do deputado Maurício Marcon, o senhor rapidamente finaliza a votação, sendo uma votação simbólica de um tema importante. Quando o projeto é bom, não precisa atropelar. Então, eu queria deixar isso aqui bem especificado, porque não acredito que essa seja uma postura que o presidente deva adotar aqui nessa casa, seja para quando me interessar e quando também não me interessar. Segundo ponto, a sua resolução, presidente, que diz a respeito de punir aqui as pessoas que fizerem obstrução por qualquer meio, eu vou ser bem sincero. A esquerda também já te utilizou dessa mesma atitude para poder ocupar aqui essa mesa. As medidas, senhores, 0. Sabe o que é desrespeito para mim, desrespeito a esse Congresso? Rachadinha. Rachadinha faz a imagem desse Congresso aqui ficar manchada. Sabe o que mancha a imagem do Congresso, presidente? O presidente do Congresso, Alcolumbre, dizer que não importa se tiver 81 assinaturas, que ele não vai patar o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é desrespeito com quem é legitimado para poder representar o povo. Sabe o que é desrespeito ao Congresso Nacional? Quando esta casa reprova o aumento do IOF e o PT aciona o ministro Alexandre de Moraes para poder derrubar o IOF, e essa casa, sim, neste momento, é desrespeitada. Sabe o que gera uma imagem negativa do Congresso para a população? Quando os crimes aqui dessa casa ficam impunes. Agora, deputado aqui na nossa frente, senhor presidente, se possível, eu peço só um pouquinho de atenção. Obrigado, sem problemas. Para mim, presidente Hugo Mota, o que desrespeita aqui essa casa e gera uma imagem negativa para a população brasileira é quando um deputado do PT dá um tapa na cara de outro deputado aqui e nada é feito. É quando, por exemplo, não há nenhuma linha, inclusive de Vossa Excelência, para poder rechaçar a agressão que eu sofri aqui nessa mesa. Inclusive, Geidel, os seguranças estavam aqui e viram. Eu não preciso mentir para poder me vitimizar, que isso não é coisa que eu faço em nenhum momento da minha vida. Desrespeito ao Congresso, mais uma vez, é quando nós temos acordos firmados e isso não é respeitado. Desrespeito para mim ao Congresso é quando nós temos maioria para poder aprovar a anistia, isso não é pautado. Desrespeito ao Congresso é quando nós temos aqui a maioria para poder aprovar as prerrogativas, isso não é feito. Isso sim, de fato, que eu acho que gera uma imagem negativa para o Congresso. Não é porque nós estivemos aqui alguns 100 deputados aqui em cima, que isso deslegitima o Congresso. Pelo contrário, a população, não tenho dúvida, você perguntar para a grande maioria, estava ao nosso lado. Porque desrespeito à população, feita por esse Congresso, é quando a gente aumenta cargos para dentro do gabinete do Supremo Tribunal Federal, gerando mais despesas para a população. Desrespeito é quando é mobilizado todo um Congresso para poder votar mudança de nome de viaduto. Isso para mim é desrespeito. Como explicar para a população que 513 deputados são desrespeitados por um juiz? Isso para mim é desrespeito. Agora, um ato simbólico, Zé Medeiros, aqui em cima, para poder clamar a atenção de que nós estamos sendo desrespeitados como parlamentares, isso sim para mim é desrespeito. Sabe o que é desrespeito? É quando nós temos uma CPMI que é para investigar as pessoas que roubaram velhinhos no INSS. O presidente e o relator não assinaram a CPMI, ou seja, já nasce com um contraditório, já nasce com desrespeito, porque se dependesse deles, a CPMI não estaria instalada. Para mim, desrespeito é quando há uma chantagem por parte do Supremo Tribunal Federal sobre nós parlamentares, porque é bom relembrar que na eleição
de presidente do Congresso, existiu ministros do STF que ligaram e chantagearam senadores para poder votar no Alcolumbre e também no Pacheco. Sabe o que quer dizer respeito para mim? Quando a Constituição, deputada Bia Kicis, está dizendo todo o poder emana do povo e o povo, de fato, é desrespeitado. Então vamos colocar de verdade aqui os pingos nos is e saber quem desrespeita quem. Aqui em cima estavam milhões de votos sendo representados. O senhor, presidente Hugo Mota, é deputado assim como todos nós e cada um aqui tem um voto. Tem um voto, Gediel. E eu fiz o meu papel, por exemplo, de conversar contigo. E espero que amanhã, conversando a matéria, a gente alinhe para poder votar no projeto que, de fato, consiga ajudar as crianças e adolescentes e protegê-las. O que eu não aceito, e o que eu acho que, de fato, é um desrespeito, é se utilizar rapidamente de uma votação simbólica para suprimir a discussão de um tema importantíssimo. Porque, para mim, é contraditório. Precisamos discutir um tema muito importante para o país, sem ter discussão. Isso, para mim, não é diálogo, isso, para mim, não deve ser como as coisas devem ser tocadas. E quero aqui deixar, para poder finalizar, um ponto muito importante. Não falo isso aqui em nome da direita, em nome de nenhum espectro político. Eu falo isso aqui em nome da defesa do Congresso. O Congresso está sendo desrespeitado, o Congresso já perdeu a sua legitimidade, e se nós não tomarmos uma posição, nós continuaremos subjugados. Eu dei o meu voto ao presidente Hugo Mota, assim como a maioria também do PL, mas hoje tenho a sensação de que, se não tomar nenhuma atitude em respeito a esse Congresso, a validação e a confiança minha cairá por terra. Até mesmo porque as pautas importantes para o povo brasileiro não estão sendo discutidas. É muito fácil adiarmos uma discussão, uma votação sobre a vida das pessoas, porque não é nossos tios, não são os nossos primos, nem as nossas avós, nem os nossos filhos, nem pais. Mas cada dia que esta casa adia a discussão da anistia para quem precisa, vocês estão dizendo que para isso é adiável. Mas para poder discutir um projeto que, em partes, pode ser utilizado pela esquerda para perseguir opositores, isso daí é inadiável. Isso, se para mim, senhor presidente, é desrespeito ao Congresso. Nós estamos perdendo o nosso poder como parlamentares ilegítimos do povo. É isso que eu quero deixar registrado e deixar bem claro. Graças a Deus, não tenho o rabo preso para poder denunciar, para poder falar contra e expor fatos de ninguém aqui nessa casa. E ninguém ficará impune da verdade que o Brasil merece saber. Obrigado, senhor presidente. Para discutir contrário, o deputado Marcelo Van Hatten. Votos dos próprios parlamentares, quando não pela decisão autoritária do presidente da mesa de não deixar os parlamentares votar, ainda permite que os outros poderes continuem se agigantando. Nós estamos aqui a votar a criação de 10 funções comissionadas por gabinete de ministro do Superior Tribunal de Justiça. E são 33 gabinetes. Tem 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Cada um deles, se for aprovado, e vai ser, porque infelizmente aqui, Bibo, tudo se aprova para o judiciário. O Congresso se ajoelha, reduz a sua própria significância pelos votos dos seus membros ou então pelas atitudes da sua direção e ainda dá 10 cargos comissionados para cada um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui, na verdade, auxiliando a ditadura do Judiciário e a do Executivo. Obviamente não com o meu voto, Domingos Sávio. Obviamente não com o seu voto, Domingos Sávio. Mas, infelizmente, com uma maioria que está disposta, num momento de crise, a pagar a mais nos salários daqueles que já ganham 10, 15, 20 mil reais por mês, como assessores de ministros do STJ, pagar a mais R$ 3.663,71. Isso é mais do que 2 salários mínimos, delegado Ramage. Mais de 2 salários mínimos por mês a mais no salário de 10 assessores de cada um dos 33 ministros do STJ. São 330 funções gratificadas ao custo de 50 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos. O que eu posso dizer, senhor presidente, deputado Hugo Mota? Só posso concordar com a fala do deputado Nicolas Ferreira, do deputado Kim Kataguiri e daqueles que estão vindo aqui à tribuna para dizer que esse Congresso não está se respeitando. Não tem respeito e tampouco tem moral depois para tentar punir aqueles que buscam o respeito do Congresso Nacional com obstrução legítima, sem violência, como a esquerda sempre fez. Não tem legitimidade, não tem moral, mas infelizmente a imoralidade, a ilegitimidade é que tem prosperado e dado as cartas aqui no Congresso Nacional.